Oi gente, estou aqui fazendo um vídeo prático da explicação do vídeo anterior. Vou mostrar aqui qual foi a minha concepção daquelas regras e do porquê eu acho que aquela jogada foi proibida. Para isso eu vou utilizar algumas cartas que eu tenho, vou utilizar Samurai Super Pesado Ajudante, Cidadela Autômata e Fortaleza Autômata. O principal monstro para isso será Cidadela Autômata, porque ele possui um efeito rápido, que diz o seguinte, que você pode destruir um monstro máquina no seu campo para destruir todos os monstros no campo do seu adversário com o mesmo ataque ou menor. No caso da explicação, Cidadela Autômata já estaria no campo do oponente com Fortaleza Autômata. E no caso, Ajudante estaria na minha mão, sendo meu turno. No meu turno, invoco ele por invocação normal. E de acordo com o jogo, que foi lá a primeira cena do vídeo, Cidadela Autômata poderia ativar o seu efeito como uma resposta à invocação normal dele. O que isso pra mim não vale. De acordo com aqui, ó, a regra de ações que cria uma corrente, ela mesma diz que a invocação normal não cria uma corrente. Então ela não pode ser respondida. Mas mesmo que o oponente, questão de um efeito rápido e etc, tem a questão da prioridade do duelista, na qual o duelista do turno ele tem sempre a primeira chance de ativar um cardio efeito. No caso, como eu invoquei por invocação normal, eu não ativei cardio efeito, ou seja, ainda teria a prioridade. E ela somente é passada no final daquela fase. Então, nesse caso, o oponente ele só poderia ativar um efeito no turno do adversário. No caso, no meu turno, o oponente só poderia ativar no final da fase de compra, no final da fase de apoio, no final da fase principal, no final da fase de batalha, no final da fase principal 2 ou no final da fase final, se eu não ativasse nenhum efeito que gerasse corrente. Vou mostrar eles aqui. Por exemplo, aqui, fase de compra, comprei uma carta. Se na fase de compra, aqui, comprei uma carta. Na fase de compra, não ativei nenhum efeito, ele não pode responder. Mas, ao passar da fase de compra para a fase de apoio, ele pode ativar esse efeito, se ele puder. Agora eu vou mostrar uma coisa aqui, ó, Bagusca. Como diz nas próprias regras, que também diz, ações que criam corrente, que pagar custos não gera corrente. Nesse caso, se eu tivesse aqui um Bagusca, e pelo efeito de Bagusca, toda vez que é a minha fase de apoio eu tenho que descartar uma carta, como no caso, uma matéria dele, isso seria pagar um custo. E na fase de apoio assim, isso também ele não poderia responder a isso, porque não é ativação de um efeito e não gera corrente. Entretanto, quando eu estiver passando da fase principal, da fase de apoio para a fase principal, se eu não tiver mais nada, ele pode ativar. Agora, na fase principal, se eu invocar por invocação normal, isso, uma ação que não gera corrente, ele não pode ativar o seu efeito porque não gerou corrente e ele não pode responder. Agora, da mesma forma com Fortaleza Autômata. Fortaleza Autômata tem o efeito dele que diz que tem que descartar uma carta para ser invocado. Mas o efeito dele também não é efeito ativado pela questão da regra, pela questão dos efeitos ativados de 2 pontos e ponto e vírgula. Isso eu vou explicar depois. Mas, se eu tivesse Fortaleza Autômata no campo, tô aqui. Fase principal, não ativei nenhum efeito,
Ele não pode ativar efeito de resposta. Não pode. Mas, quando eu estiver passando da fase principal para a fase de batalha, ele pode ativar seu efeito. Agora, na fase de batalha. Na fase de batalha tem o seguinte. Começo dela. Eu boto Fortaleza Autômata para atacar Fortaleza Autômata. Como na própria aqui, ações que não criam corrente, não está dizendo que atacar gera uma corrente. Ele está dizendo que não diz que atacar não gera corrente. Então, se eu colocasse para atacar ele poderia responder o ataque. Poderia responder, no caso, não criar uma corrente, mas responder ao ataque. E nisso se desenvolveria. No caso da fase de batalha, ele pode ativar esse efeito em resposta, no meu turno no caso, a um ataque ou uma ativação do efeito. E quando eu estiver passando da fase de batalha para a fase principal 2, aí que ele pode ativar seu efeito de novo. A fase principal 2, ela tem os mesmos quesitos da fase principal 1, então eu vou pulá-la. E na fase final. A fase final é simplesmente o seguinte. Se eu não ativar nenhum efeito na fase final, somente no final dessa fase, quando eu estiver passando, ele pode responder esse efeito novamente. E é isso. Gente, essa foi a minha explicação do porquê dessa regra. Eu gostaria que vocês falassem nos comentários, botassem a sua opinião, se concordam comigo, e gostei de botar que concordam, e caso não, eu gostaria que vocês explicassem pra mim, porque eu também sou novato no Yu-Gi-Oh! E eu não sei de cor as regras, mas esta foi a minha interpretação da junção dessas regras. Então, gente, muito obrigado por ter assistido o vídeo, até mais.